Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agro em Foco, com Bené Romano. O Foco vai ser ao vivo aqui comigo, porque, Bené tá sempre aí trazendo muitas informações, ele já está aqui no nosso estúdio, Edilson Guimarães, e nós vamos falar a respeito do tarifaço. O anúncio do tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros trouxe preocupação ao mercado, principalmente para o agronegócio, um dos setores mais afetados pelas medidas. E para entender quais serão os impactos dessas tarifas sobre exportações, preços internos e competitividade do Brasil lá fora, nós conversamos agora com ele, o nosso colunista Bené Romano. Bom dia, Bené, que bom ter você aqui com a gente. Bom dia, Larissa, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores do Jornal da Manhã Patos. Ótimo, Bené. Vamos começar falando então de quais produtos do agronegócio brasileiro devem ser mais afetados por essas novas tarifas impostas pelos Estados Unidos, por favor. Quando a gente fala das principais cadeias produtivas, dos principais produtos, a gente tem aí o café, temos as carnes, temos, eu diria que para a nossa região aqui, a soja também é muito importante. É mais fácil a gente falar da exceção. Os produtos que não sofreram esse tarifaço, a laranja, a castanha do Pará e celulose, os produtos do agro, Ou seja, o Trump pensou que a laranja, por exemplo, é um produto que é super importante para eles. O Brasil é o maior exportador, então eles pensaram realmente no custo que chegaria para eles. Então, para nós, um grande impacto será na soja, nas carnes e no café, principalmente. E como que isso impacta a competitividade do Brasil no mercado internacional, por favor? Sem dúvida alguma, isso diminuirá a nossa competitividade, porque o nosso produto chegará nos Estados Unidos com um preço no mínimo 50% mais caro, do que de outros países. Então, no caso de algumas cadeias em que a gente tem os Estados Unidos como grande importador, isso impactará fortemente, podendo trazer um prejuízo aí de bilhões de dólares para o agronegócio brasileiro. É uma situação complicada e eu queria entender como que essas tarifas elas podem trazer reflexos para os preços dos alimentos e commodities do mercado interno. E, por exemplo, como a baixa da carne e também do café. Como que isso tudo vai influenciar? Explica para a gente na prática, por favor. Bom, Larissa, na prática não dá para a gente dizer exatamente o que vai acontecer, porque, como eu sempre digo, a gente vive num mundo globalizado como um jogo de xadrez, que uma jogada define a próxima, Então é muita coisa que pode acontecer. Mas a princípio, de maneira prática, a gente imagina o seguinte, que se houver uma menor exportação de soja, menor exportação de café, por exemplo, para os Estados Unidos, e a gente não conseguir reposicionar esse volume para outros mercados, haverá uma superoferta. Havendo uma superoferta, esse preço tende a diminuir. Ou seja, pode ser que os preços de commodities como soja e café venham a cair. Mas isso vai depender do Brasil conseguir ou renegociar ou conseguir outros acessos a outros mercados. Entendido. Pode ser que caia, mas na verdade os produtores estão tendo prejuízos, arcando aí com prejuízos. E pode falar. Não, e isso também. A gente tem que pensar que essa briga, vamos dizer assim, de Trump com o Brasil tem a ver também com a questão dos BRICS. E aí, por exemplo, o fato do Brasil importar da Rússia, isso pode trazer também alguns impactos. O custo dos insumos subindo aumenta, então, o custo de produção e diminui a margem para o produtor. Ou seja, é um cenário de muitas incertezas, infelizmente. Muita insegurança aí para o agro. E eu queria que você explicasse, por favor, Bené, se existe possibilidade do Brasil buscar, na verdade você comentou, que existe essa possibilidade de buscar essa alternativa comercial e como ampliar exportações para outros países e reduzir os impactos dessa medida, que seria talvez ali uma forma de minimizar tudo isso. Sim, é uma possibilidade do Brasil buscar outras
outros países consumidores. Nos últimos anos, a gente tem que reconhecer que houve sim uma ampliação bastante significativa do nosso portfólio de clientes, de países importadores. Então a gente conseguiu exportar para vários outros países, por exemplo, no Oriente Médio, a gente tem ampliado as exportações, enfim. Então a busca por esses novos mercados é fundamental. Agora, eu particularmente temo que a gente concentre as nossas exportações para a China, tá? Eu acho isso perigoso. Então, o ideal realmente é que a gente consiga, claro, primeiro uma renegociação com os Estados Unidos, mas se não for possível, que a gente consiga ampliar e não concentre tudo na China, porque é muito perigoso. Existe um ditado, né, de colocar os ovos todos numa cesta só. Então, é importante a gente diversificar o mercado consumidor. Perfeito. E o senhor acredita que o tarifaço terá um impacto reduzido, já que quase 700 produtos ficaram de fora da lista? Esses produtos aí que são chamados da exceção, eu sinceramente, Larissa, eu acredito que ainda teremos espaço para novas negociações, tá? Eu acredito porque, como a gente viu aí, eu disse, da laranja. A laranja não entrou na lista. Por quê? Porque para os Estados Unidos se impactaria no custo do suco de laranja lá para o americano tomar, né? E o americano é um grande consumidor da nossa laranja, do nosso suco de laranja. Então eles foram levando em conta o interesse deles. Agora, é importante dizer que ainda temos espaço para negociações que não envolvam a política. Então eu acho que existe sim possibilidades da gente incluir outras cadeias produtivas aí, mas isso depende da palavra negociação. Então vamos aguardar aí, né, as cenas aí dos próximos capítulos, espero que sejam favoráveis para o Brasil. E agora finalizando, caminhando para o final, qual que é a sua avaliação, você que é especialista na área, né, sobre, eu sei que é um mundo de incertezas e inseguranças, mas a sua avaliação sobre esse cenário do agronegócio brasileiro para os próximos meses diante dessa tensão comercial? Como eu já disse, infelizmente é de muita incerteza, mas não podemos esquecer que hoje o Brasil é uma potência agroalimentar mundial. Ele fornece alimento para muitos países, ele tem uma força dentro da economia brasileira, né? Então a gente tem que lembrar disso. A economia brasileira hoje tem uma dependência grande do agronegócio. Então eu sou otimista e volto a repetir. Caso exista uma vontade e um interesse realmente original das entidades de classe negociarem diretamente com os Estados Unidos, tirando o governo de lado, que infelizmente está num viés muito político essa briga. Mas se a gente for para o lado da negociação, eu vejo espaço para a gente conseguir ainda diminuir esse impacto do tarifaço, quem sabe diminuir esses 50%. Então eu sou otimista, sei das dificuldades, vejo um clima de incerteza, mas acima de tudo acredito no nosso agronegócio brasileiro. Perfeito, maravilha. Bené, nós agradecemos muito pela sua participação aqui, ao vivo, né, hoje aqui comigo, por prestar tantos esclarecimentos todos os dias, né, na verdade, fazendo uma avaliação aí, uma análise muito otimista e informativa para todo mundo entender o que de fato está acontecendo aí no cenário do agro. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço a oportunidade, um abraço e bom final de semana a todos. Assista esse e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos.